Minha filha gritou. Saia ou eu chamo a polícia. Então fui embora e liguei para a corretora. Ela achou que eu não tinha para onde ir. Eu tinha 3 ofertas até o pôr do sol. Era uma tarde de sábado bem típica do Rio de Janeiro. O sol brilhava com aquela luz quente que aquece o coração, iluminando as calçadas e os jardins bem cuidados. O murmúrio das conversas se misturava ao som distante das ondas na orla, enquanto as risadas suaves percorriam as ruas, como uma música tranquila vindo de janelas abertas no bairro. Isadora convidou seu grupo de sempre, colegas de sua empresa, alguns amigos de tênis do Caio e algumas mulheres locais do grupo de dança do bairro. Eu, Miriam Alves, fiquei onde sempre ficava, um pouco além da conversa. Na cozinha, peguei uma bandeja de biscoitos amanteigados ainda quentes do forno. Era uma receita antiga, herdada da minha mãe. Arrumei-os com capricho, limpei as mãos no avental e os levei para o pátio com a mesma elegância cuidadosa que aprendera quando jovem noiva. O quintal fervilhava de conversas. Isadora estava no centro com o coquetel na mão, rindo alto demais, gesticulando muito. Seu cabelo loiro balançava a cada palavra. Cruzei o olhar com Caio ao sair. Ele deu um sorriso educado e depois desviou o olhar. Biscoitos para todos, eu disse suavemente, oferecendo a bandeja. O grupo se virou para mim, alguns pegando um doce por educação. Uma mulher interrompeu e murmurou. Foi então que Isadora riu baixinho. Ah, ela meio que fica aqui, disse ela, gesticulando em minha direção com um aceno, como se eu fosse uma figura, um parasita. A risada que se seguiu não foi cruel, apenas desconfortável, nervosa. Mas ainda assim me atingiu como um tapa. Não disse nada. Fiquei ali parada, segurando a bandeja, fingindo que minhas mãos não tremiam. Olhei para baixo. Caio evitou meu olhar. Ninguém a corrigiu. Ninguém pediu que ela parasse. Virei-me, voltei para dentro de casa e coloquei a bandeja no balcão. Passei o resto da noite em silêncio, recolhendo copos vazios, raspando pratos, enxaguando a louça. Ninguém me agradeceria por lavar. Quando o último convidado saiu e os saltos de Isadora bateram no andar de cima, eu estava limpando a bancada de granito até que ela aparecesse. Caio passou atrás de mim, murmurou um "Obrigado, Miriam", sem muita convicção e desapareceu. Nem a mãe, nem mesmo a sogra, apenas a Miriam. 3 dias depois, eu estava sozinha na cozinha novamente, preparando meu chá da manhã. Peguei uma caneca no armário e, na minha pressa desajeitada, tirei um copo, alto do escorredor. Ele se espatifou no chão de ladrilhos com um estrondo agudo e ecoante. Droga! Sussurrei para mim mesma, abaixando-me para recolher os cacos. Nem ouvi Isadora entrar. O que você fez agora? Ela latiu. Me desculpe. Eu só... Ela levantou a mão para me impedir. Você deveria saber o seu lugar, disse ela com a voz firme. Não acho que você tenha o direito de estar aqui. Olhei para ela, ainda com cacos de vidro na mão. Senhora, não, ela retrucou. Você acha que só porque é velha tem direito? Acha que morar aqui é algum tipo de recompensa por ser passivo-agressiva e limpar migalhas? Não foi minha intenção. Juro por Deus, sussurrei. Se você não sair desta casa, eu chamo a polícia. Fiquei paralisada. Isadora sempre fora. Ríspida, até rude. Mas isso era diferente. Eu sou sua mãe, eu disse suavemente. E isso é meu. Você acha que isso importa? Ela interrompeu, tirando o celular do bolso de trás. Saia agora, ou juro. Pensei que ela estava blefando, até ver seu polegar tocar a tela. Ouvi o tom de descagem e a observei encostar o telefone no ouvido. Alô, sim, disse ela calmamente. Preciso registrar um boletim de ocorrência de invasão de propriedade. Não ouvi o resto. Passei por ela, saí pela porta dos fundos e entrei no jardim, onde meu alecrim e minhas margaridas ainda floresciam. Fiquei parada entre elas, com a respiração ofegante, o sol repentinamente brilhante demais.
Este jardim tinha sido meu. A terra sob minhas unhas, as sementes que plantei, as tardes que passei podando com cuidado e esperança. Era o único lugar naquela casa que ainda me lembrava. E, no entanto, mesmo ali, sua voz me alcançou, áspera e firme, falando com alguém do outro lado da linha. Ela estava mesmo fazendo aquilo. Estava chamando a polícia. Naquele momento, descalça no pátio dos fundos, cercada por tudo o que eu havia cultivado, compreendi algo que não queria encarar há meses, talvez até anos. Isadora não me via como mãe. Não mais. Ela me via como um obstáculo, uma vergonha, um fardo a ser removido. E pela primeira vez desde a morte de Sérgio, eu não me sentia velha. Não me sentia cansada. Eu me sentia acordada, com frio e acordada. Esta não era mais a minha casa, mas ainda era a minha casa. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu agiria como tal. Era a primavera de 1983, quando Sérgio e eu entramos pela primeira vez nesta antiga casa vitoriana, em construção, aninhada numa rua tranquila de um subúrbio pacato do Rio de Janeiro. A tinta estava descascando, o piso rangia a cada passo, e os azulejos da cozinha pareciam não ter sido tocados desde a década de 1950. Mas para nós, era um castelo. Estávamos casados havia 16 anos. 16 anos, entrando cedo, saindo tarde, economizando cada centavo. Não passamos a lua de mel em Paris. Passamos a lua de mel em uma cabana emprestada no interior. Cozinhamos chile enlatado em um fogão portátil e tomamos chocolate quente debaixo de um cobertor. Esse era o nosso estilo. Sem extravagância, apenas esforço. Sérgio passou a mão no corrimão naquele dia e sorriu, como um homem vendo seu futuro tomar forma. Ela tem uma estrutura sólida, disse ele, como nós. E então a compramos. A casa velha, com persianas lascadas e um gramado irregular, e fizemos dela o nosso lar. Lembro-me de pintar as paredes da sala de estar em uma manhã de verão. Sérgio, se equilibrando em uma escada, com jeans desbotados, cantarolava velhas canções country baixinho. Isadora, de apenas 6 anos, dançava descalça pelos declives, com o cabelo preso em 2 tranças desgrenhadas. Cuidado, querida. Sérgio a avisou sorrindo. Ou a mamãe vai pintar você. Em vez das paredes, ela riu, girando em círculos, com uma mancha verde já na bochecha. Não tínhamos muito, mas tínhamos calor. Jantares na varanda da frente. Fantasias de Halloween feitas à mão. Cortinas costuradas à mão. Um jardim no quintal com mais ervas daninhas do que vegetais. Mas meu mesmo assim. Aquela casa nos viu virar uma família. Me viu chorar quando Sérgio foi demitido, e depois comemorar quando ele conseguiu um emprego consertando aparelhos de ar-condicionado. Viu aniversários, joelhos ralados, projetos escolares, noites sem dormir. Guardou nossas memórias gravadas em camadas em sua própria madeira, e quando Sérgio adoeceu em 2006, tornou-se nosso capítulo final. Transformamos o escritório do andar de baixo em um quarto para ele, porque as escadas se tornaram insuportáveis. Eu fazia sopa e massageava suas costas nas piores noites. Ele faleceu tranquilamente numa manhã naquele mesmo quarto, com a luz do sol entrando pelas persianas. Fiquei na casa por mais 5 anos depois disso. Cada riacho, cada canto carregava sua voz. Às vezes eu passava pela sala de estar e jurava que o ouvia cantarolando. Mas a dor tem o poder de esvaziar até os espaços mais acolhedores. Em 2011, Isadora sugeriu que eu fosse morar com ela e Caio. Será melhor para nós 2, disse ela. Você não estará mais sozinha, e agora temos o espaço. No começo resisti. Afinal, a casa era minha. Não era grande, mas era minha. E ainda cheirava levemente a loção pós-barba do Sérgio. Mas a solidão é uma coisa complicada. Pode fazer até fantasmas se sentirem como companhia. Então, concordei. Arrumei minha vida, as fotos do casamento, a louça, as memórias, e entreguei as chaves a um administrador de imóveis para alugar a casa e obter renda.
Mudei-me para o quarto de hóspedes da casa de 2 andares de Isadora, no subúrbio, pensando que me sentiria cercada de calor novamente. No começo, foi agradável. Isadora me trouxe chá. Caio me ajudou a arrumar minhas estantes. Pensei, talvez este seja o próximo capítulo. Um lar compartilhado, uma segunda chance de união familiar. Mas com o tempo, os limites se tornaram tênues. Ela começou a reorganizar minhas coisas. Minha cesta de tricô desapareceu. Meu relógio antigo foi substituído por um elegante relógio digital. A casa começou a parecer menos nossa e mais dela, como se eu fosse uma visita. Aí vieram as regras. Proibido cozinhar alho, não assistir TV depois das 22 horas, sem visitas sem a sua aprovação. Um dia, ela me disse gentilmente que meus vasos de jardim no pátio faziam o espaço parecer bagunçado. Eu obedeci. Sempre obedeci. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Existe um tipo único de desgosto que não vem de estranhos, mas de alguém que você criou. Alguém que você um dia segurou nos braços enquanto chorava por joelhos ralados e ursinhos, de pelúcia perdidos. Mesmo assim eu aguentei firme. Disse a mim mesma que era temporário, que família significava paciência. O que Isadora não sabia e nunca pensou em perguntar era que a velha casa, aquela que Sérgio e eu compramos e construímos uma vida, ainda me pertencia. O título, a escritura, cada centímetro de madeira e azulejo. Mesmo depois de me mudar, nunca transferi a propriedade. Nem para Isadora, nem para ninguém. Guardei os documentos numa gaveta trancada, atrás de cartas e fotografias antigas, porque algo em mim, mesmo no início, não confiava plenamente no conforto que ela oferecia. Talvez fosse instinto de mãe. Talvez fosse simplesmente saber que algumas coisas, como um lar, não devem ser entregues tão facilmente. E, enquanto eu estava sentada no pequeno quarto de hóspedes da casa de Isadora, lembrando-me do sorriso de Sérgio, do cheiro de tinta e das risadas da nossa filha ecoando pelas paredes de uma casa semi-destruída, percebi uma coisa. Eu já tinha dado o suficiente. Quando Isadora se casou com Caio, pensei que seria uma coisa boa. Ele era quieto, respeitoso, segurava a porta para mim. O tipo de homem que sempre se oferecia para carregar as compras e nunca me interrompia. Mas o que eu não percebi na época foi que o silêncio de Caio se tornaria um abrigo. Não para mim, mas para a crueldade de Isadora. Começou pequeno, como essas coisas costumam acontecer. Mãe, talvez eu não cozinhe com molho de peixe. O cheiro persiste. Será que poderíamos evitar frituras durante a semana? Simplesmente, não parece limpo. Você pode tentar estar no seu quarto às 21 horas? Estamos tentando criar uma rotina noturna tranquila. No começo, não protestei. Não queria ser um fardo. Limpei a bagunça, deixei meus chinelos perto da porta e dobrei a roupa mais apertada do que o necessário. Depois, não havia mais convidados, nem música, a menos que fosse com fones de ouvido, nem secar roupa do lado de fora, nem comprar mais plantas. Elas lotavam a estética. Por fim, percebi que meu mundo havia se reduzido a um único cômodo e a um único papel: permanecer invisível. Eu tinha permissão para cozinhar, limpar e regar o quintal, mas não para decorá-lo, nem para morar nele. Tornei-me aquilo que Isadora dissera às suas amigas. Eu gostava de ser útil, mas parecia menos ajuda e mais servidão. Ela nunca dizia, obrigada. Não precisava. Eu varria a varanda todas as manhãs. Preparava os lanches delas quando ela trabalhava até tarde. Regava as roseiras mesmo quando ela se esquecia que existiam. Eu era a empregada não remunerada, o fantasma no corredor. Mas fantasmas ouvem coisas. Uma noite desci silenciosamente para esquentar um copo de leite. Parei na beira da cozinha quando os ouvi conversando na sala. Ela está sempre lá, Isadora. Caio murmurou algo que não conseguia entender. Ela está nos esgotando, continuou Isadora. Ela é exaustiva, como uma bagunça emocional.
Fiquei ali parada no escuro, segurando o copo, com as mãos trêmulas. O corredor estava frio, mas meus ouvidos ardiam. Um caos emocional. Era isso que eu havia me tornado para ela. Não uma mãe, não uma viúva tentando encontrar paz na única família que lhe restava, mas uma pilha de lixo empoeirado num canto. Recuo antes que me vissem, e fiquei sentada sozinha no meu quarto por horas. O leite há muito esquecido, mas eu não disse nada. Nem na manhã seguinte, nem na seguinte. É isso que acontece com o silêncio. Não é fraqueza, é um livro-razão, e eu estava anotando. Isadora não gritava com frequência. Ela preferia o gotejar lento do desdém. Mas uma noite, ela escorregou. Estávamos jantando com 2 amigos de Caio, homens de negócios, do tipo que se dizem investidores, mas parecem não investir em nada além de charutos e carros esportivos. A mesa estava posta com capricho. Passei o dia preparando frango assado, purê de batatas e vagem. Tudo do zero. Cheirava as lembranças de tempos melhores. No meio do jantar, um dos homens brincou. Este frango está incrível. Meu Deus, você cozinhou? Isadora riu sem pestanejar. Meu Deus, não. Esse é o trabalho dos nossos aproveitadores residentes. A sala ficou em silêncio por 1 segundo a mais. Então ela riu. Superficialmente, forçadamente. Eu não disse uma palavra, apenas sorri. Caio olhou para mim e então rapidamente abaixou o olhar. Aproveitador residente. Era assim que ela me chamava, para estranhos, na minha presença, na casa que Sérgio e eu construímos com centavos e esperança. Pedi licença antes da sobremesa. Não chorei. Não bati portas, mas não dormi naquela noite. Sentei na cama e fiquei olhando para o teto. Ouvir cada palavra que ela dizia se acumulava como paredes entre nós. Ela não era a garota que eu criei. A garota que eu criei segurou minha mão na chuva porque tinha medo de trovão. Ela costumava dizer: "Você é minha pessoa favorita, mamãe. Aquela menina desapareceu em algum lugar do caminho, talvez substituída pela ambição, pelo ressentimento, por uma versão da vida adulta que não tinha espaço para a brandura. Mas ela se esqueceu de algo importante. A casa que ela agora governava com seus móveis de grife e kits de refeição ainda me pertencia. Sempre pertenceu. E a mulher que ela chamava de aproveitadora ainda tinha a escritura. Aconteceu numa tarde de quinta-feira, uma daquelas horas tranquilas em que o sol entrava preguiçosamente pelas persianas e a casa cheirava levemente a limpador. De limão, eu estava dobrando as roupas, as minhas, as da Isadora, as do Caio. Eu até tinha combinado as meias deles. Velhos hábitos custam a morrer. Isadora entrou na sala segurando uma pasta elegante. Sentou-se à minha frente, cruzou as pernas como uma mulher de negócios prestes a lançar uma venda. Mãe, começou ela com muita delicadeza. Preciso de um favor. Levantei os olhos da lavanderia. Que tipo de favor? Ela sorriu. Daqueles que não chegam a alcançar os olhos. Só algo simples, papelada, na verdade. É sobre a casa. Meu corpo enrijeceu. E daí? Só facilitaria as coisas se estivesse no meu nome. Sabe, para fins fiscais, refinanciamento, aplicações de capital. Nada muda. Você ainda moraria aqui, é claro. Ainda moraria aqui na minha própria casa. Não acho que seja necessário, disse baixinho, dobrando uma toalha com cuidado deliberado. Isadora suspirou como se eu estivesse sendo difícil. É só uma assinatura. Você nem precisaria ir a lugar nenhum. Arthur poderia autenticar, se ainda estivesse vivo. Olhei-a fixamente nos olhos. Agora, o silêncio que se seguiu era denso. Não, ela repetiu, como se a própria palavra a ofendesse. Não, Isadora. Aquela casa ainda está em meu nome. É a única coisa que seu pai e eu construímos juntos. Não vou assinar. Seus lábios se apertaram. Ela se levantou abruptamente e saiu da sala. Pensei que seria o fim da história. Eu estava enganada. Uma semana depois, recebi um telefonema do meu banco.
Eles tinham dúvidas sobre um pedido de hipoteca vinculado ao meu endereço. Confusa, pedi mais informações. E foi então que descobri que Isadora havia tentado obter uma linha de crédito com garantia imobiliária em seu nome, usando minha casa, usando documentos falsos que a listavam como a proprietária principal. Pedi cópias. O banco, sentindo que algo estava errado, obedeceu. Lá estava a assinatura da minha filha em papéis, afirmando que ela era a legítima proprietária, que havia herdado a propriedade, que havia assumido os cuidados da mãe idosa e que agora estava cuidando de todas as decisões financeiras. Fiquei olhando para os documentos por um longo tempo, com as mãos tremendo. Não se tratava mais de desrespeito. Era roubo. Mais tarde, naquela noite, confrontei-a calmamente. Não levantei a voz. Falei com o banco. Disse eu, parada na porta da sua cozinha imaculada. Eu sei o que você fez. Ela não se mexeu. Serviu-se de um copo d'água. Você não devia se meter em coisas que não... Entende, mãe? Eu entendo perfeitamente, eu disse. Você tentou roubar esta casa. Ela se encostou no balcão, tomando um gole de água. Depois pousou o copo e olhou para mim. Olha, disse ela, com a voz repentinamente ríspida. Você não está ficando mais jovem. Você não trabalha. Você não contribui. Tudo o que você faz é ocupar espaço. Eu cuido desta casa, eu disse. Eu cozinho. Eu limpo. Eu existo. Ela interrompeu como papel de parede. Aquilo doeu. Mas eu me mantive firme, e mesmo assim, eu disse. É o meu nome na escritura. Seu rosto se contorceu. Por um segundo eu vi algo. Pânico, raiva, sentimento de direito brilhando em seus olhos. Então ela riu, um som seco e sem humor. Você acha que isso importa? Ela disse. Você acha que esse papel significa alguma coisa? Eu disse. Nada. Você não é dona desta casa, mãe? Ela disparou. Na verdade, não. Você mora aqui porque a gente deixou. Porque eu tive um momento de culpa e pensei que talvez fosse bom ter família por perto. Mas sejamos honestos. Ninguém te manteve aqui por amor. Senti aquelas palavras caírem uma a uma, como pedras em um caixão. Ela não tinha terminado. E se você não cooperar? Disse ela, aproximando-se. Então talvez você nem devesse estar aqui. O que isso significa? Significa, disse ela lentamente, que você tem uma semana para sair. Ou eu chamo a polícia e digo que você está invadindo propriedade. Foi nesse momento que percebi que minha filha não queria apenas que eu fosse embora. Ela queria tudo. Queria a casa, a história, a herança, a liberdade de me apagar sem consequências. Ela confundiu meu silêncio com rendição. Mas esqueceu. Não era eu quem estava invadindo. Eu era a dona da terra sob seus pés. Passava pouco das 3 da manhã quando me levantei da cama sem fazer barulho. Eu me movi lentamente, deliberadamente. Afinal, eu havia ensaiado aquela noite na minha cabeça por semanas. A casa estava silenciosa. Caio provavelmente estava dormindo no quarto de cima. Isadora também. Ou talvez não. Ela tinha o hábito de ficar mexendo no celular, debaixo das cobertas até a bateria acabar. O que quer que ela estivesse fazendo, eu não me importava mais. Abri meu armário e tirei a pequena mala que eu não tocava há anos. Lá dentro coloquei o essencial. Algumas peças de roupa limpa, minha carteira de couro surrada, a certidão de casamento que Sérgio e eu assinamos em 1967, sua certidão de óbito e, o mais importante, a escritura da casa. Minha mão roçou na fotografia que eu guardava em uma moldura de prata no meu criado mudo. Sérgio em seu terno de casamento, sorrindo como um menino, e eu naquele vestido creme que minha mãe me ajudou a costurar. Coloquei-o na mala, dobrado, em tecido com tanto cuidado como se fosse vidro. Então, sentei-me à minha escrivaninha e escrevi um bilhete. Não era longo. Eu não precisava que fosse. Isadora, eu não te odeio, mas cansei de implorar por espaço em uma casa que paguei com a minha vida. Não tenho mais nada a dar nem a pedir.
Dobrei o papel e o deixei sob o bule de porcelana que ela sempre ignorava, em cima do balcão. Então, calcei os sapatos e saí pela porta dos fundos pela última vez. O ar do início da primavera estava fresco e trazia aquele estranho aroma agridoce de jasmim e asfalto. Enquanto eu caminhava pela rua, com a mala rolando suavemente atrás de mim, não olhei para trás uma única vez. Fiz o check-in em um pequeno motel perto da rodovia. Limpo, sem frescuras. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas, desde que o pagamento fosse em dinheiro. Sentei-me na beira da cama por um longo momento, olhando para os copos plásticos embrulhados perto da pia, para a tela da TV piscando com programas de entrevistas noturnos sem som. Então, coloquei a mão na bolsa e tirei o cartão que eu estava guardando. Arthur Monteiro, advogado aposentado. Melhor amigo do meu marido desde o ensino médio. Ele esteve presente no nosso casamento. Ele estava lá quando o Sérgio adoeceu. Ele estava lá quando o Sérgio faleceu. E graças a Deus ele ainda estava vivo. Disquei o número. Miriam, disse ele, com a voz grogue, mas alerta. Está tudo bem? Preciso conversar. Eu disse. Hoje, ele não perguntou por quê. Disse apenas, 10 horas, na minha casa. Mal dormi naquela noite. Não de medo, mas da estranha calma que se instalou em meu peito. O tipo de calma que se segue à última página de um capítulo longo e doloroso. Às 9h45, toquei a campainha do Arthur. Ele morava em um bangalô cercado por árvores cítricas e beija-flores. Abriu a porta de cardigã e chinelos, com os óculos de leitura apoiados na testa. Entre, disse ele. Você está com uma cara péssima, mas sempre entrava logo de manhã. Ri pela primeira vez em semanas. Sentamos à mesa da cozinha dele enquanto eu arrumava os papéis. A escritura, o contrato de compra original de 1983, o IPTU. Tudo em meu nome. Ela tentou tirar isso de você, murmurou Arthur, folheando-os. Mas ela não consegue. Legalmente, ela não tem base para se sustentar. Miriam, esta casa é sua, de cada centímetro. Quero vendê-la, eu disse. Assim que possível, ele arqueou uma sobrancelha. Tem certeza? Sim, ele não. Questionou, apenas assentiu lentamente. Vou providenciar as proteções necessárias. Você vai precisar de um corretor. Já tenho alguém em mente. Saí da casa de Arthur e caminhei 2 quarteirões até uma pequena imobiliária com uma porta de vidro e uma placa lilás que dizia Helena Yamamoto. Helena era jovem, de olhos brilhantes, com pouco mais de 30 anos. Era filha de uma mulher com quem trabalhei na biblioteca, e me lembrava dela chegando depois da escola para fazer a lição de casa no cantinho da leitura. Eu disse a ela o que precisava. Quero que o imóvel seja anunciado esta semana, sem atrasos, sem visitas. Apenas mostre-o em particular, apenas para compradores sérios. Helena piscou e assentiu. Entendido. Cuidarei disso pessoalmente. Naquela noite, nos encontramos na casa, na minha casa. Esperei no carro enquanto ela andava pelo perímetro, tirando fotos, anotando. Eu não queria entrar, não mais. Quando ela voltou, me entregou uma prancheta. O mercado está aquecido, disse ela. Você receberá várias ofertas se agirmos rápido, mas primeiro, ela estendeu uma caneta. Você precisa autorizar a listagem. Peguei a caneta. Pensei que talvez minha mão tremesse, que eu hesitasse, mas não hesitei. Minha assinatura estava firme, meu coração ainda mais firme. O som daquela caneta riscando o papel foi a rebelião mais suave que já fiz, e a coisa mais alta que já disse a minha filha. Naquela noite não me arrependi. Reservei um novo hotel mais perto do centro da cidade e adormeci com as cortinas abertas, deixando as luzes da cidade me lembrarem que eu não estava mais morando sob o teto de ninguém. Eu estava reivindicando o meu. Helena se moveu mais rápido do que eu esperava, mais rápido do que eu ousava esperar. Precisamente às 8h14, seu anúncio foi publicado. 3 fotos em alta resolução, uma descrição concisa do caráter, da localização e do potencial do imóvel. Nenhuma menção aos ocupantes atuais, apenas este charmoso,
Apartamento vitoriano de 3 quartos, com jardim cenográfico e acessórios modernizados. Proprietária desde 1983, às 10 horas, seu telefone não parava de vibrar. Ao meio-dia, ela já havia mostrado o imóvel virtualmente para 2 compradores à vista, de fora da cidade, e um jovem casal que se mudava a trabalho. E às 16 horas, havia 3 ofertas na mesa, todas com preço integral ou superior. A primeira era de uma empreendedora de tecnologia que buscava um lugar tranquilo para se desconectar. A segunda, de 2 irmãs que buscavam reformar o imóvel. A terceira era de uma mulher divorciada na casa dos 50 anos, chamada Marcela. Duarte, que havia recebido recentemente um acordo e estava procurando um lugar para recomeçar. Escolhi Marcela não pelo dinheiro, embora a oferta dela fosse a mais limpa, só em dinheiro, mas porque ela falou com Helena com o tipo de voz que eu costumava ter, cansada, gentil e firme. Helena me mandou o contrato por mensagem. Revisei em silêncio, meus óculos de leitura apoiados no nariz, as mãos firmes. Assinei. Estava feito. Ao pôr do sol, a casa não era mais minha, mas também não era mais dela. Sentei-me no meu quarto de motel, observando a luz alaranjada se derramar pelas persianas, o céu se desvanecendo em tons de lavanda e aço. Meu telefone vibrou ao meu lado. Isadora, eu não atendi. A próxima ligação veio 20 minutos depois. Depois outra. Depois outra. Quando terminei de escovar os dentes, ela já tinha ligado 7 vezes. Nenhuma mensagem de voz. Nenhuma mensagem. Ela não queria explicar. Queria o controle. Coloquei o telefone no silencioso e o coloquei com a tela. Para baixo no criado mudo. Na manhã seguinte, o mundo de Isadora mudou. Às 8h30, um entregador chegou à sua porta com um envelope certificado. Dentro, a transferência legal de propriedade, assinada, autenticada em cartório. E irrevogável. O imóvel agora pertencia a Marcela Duarte, com efeito imediato. Junto com ela, havia um aviso formal de rescisão do contrato de locação. 7 dias para desocupar, ou o novo proprietário teria o direito de entrar com um processo de despejo. Envelope continha meu nome na linha do remetente. Nem a mãe, nem a Marcela. Só Miriam. Imagino que Isadora ficou ali por um tempo, relendo as páginas, procurando alguma brecha, alguma cláusula faltante, mas não havia nenhuma. O que ela nunca entendeu nenhuma vez foi que eu nunca precisava gritar. Eu só precisava me lembrar do que era meu e usá-lo. Ao meio-dia, Helena mandou uma mensagem para me avisar que tinha recebido uma mensagem de voz de alguém que parecia em pânico. Isadora ligou para ela, fingindo ser a verdadeira proprietária, tentando contestar a venda. Helena respondeu simplesmente: toda a documentação foi verificada e arquivada nos registros do condado. A senhorita Miriam é a única proprietária legal e exerceu seus direitos com plena capacidade. Esta conversa terminou. Isadora então me ligou 8 vezes. Ela deixou uma mensagem. Mãe, o que você está fazendo? Você não pode vender esta casa. Nós moramos aqui. Você está perdendo a cabeça? Me ligue de volta, por favor. Isso não tem graça, essa palavra de novo. Nós, ela nunca disse você. Ela nunca disse que você construiu isso, que você morou aqui primeiro ou que me desculpe. Não. Na cabeça dela, nós morávamos lá, e agora estávamos sendo removidos. Mas eu não era só ela. Na hora do jantar, meu telefone tocou 24 vezes. Não atendi nenhuma vez. Observei o sol se pôr no horizonte através das cortinas do motel. Lá fora, carros se moviam como formigas pelas veias brilhantes do trânsito. Lá dentro, tomei o mesmo tipo de chá que Sérgio costumava me fazer, nas noites de tempestade. Isadora não deixou uma segunda mensagem de voz. Ela já sabia que eu não estava blefando e que não voltaria. Não demorou muito para que os vizinhos percebessem. No meio da semana, os boatos começaram. Os carros diminuíam um pouco a velocidade ao passar em frente à casa. Os irrigadores de jardim silenciavam, apenas o tempo suficiente para alguém,
atrás das cercas vivas, murmurar: é a filha que está sendo expulsa? Na sexta-feira, os boatos já tinham ritmo. Ela está sendo despejada. Não, ela está ocupando o imóvel. Dá para acreditar? A mãe dela vendeu a casa sem dizer uma palavra. Eu achava que aquele lugar era da família. E o pior de tudo era o eco que permanecia muito tempo depois que as portas se fechavam. Imagine ser expulsa da casa da sua mãe. Não consigo nem imaginar ou ouvir. Ela saiu naquela manhã com os óculos escuros, um batom de 2 tons vibrantes e o queixo erguido de forma anormal, mas os sacos plásticos sob seus olhos e a tensão em seu maxilar traíam a verdade. Ela fez as malas lentamente, esperando que alguém, qualquer um, interviesse. Que eu aparecesse com uma mudança de ideia, que algum milagre desfizesse exatamente aquilo que ela passara anos me desafiando a fazer. Mas nenhum milagre aconteceu. Apenas silêncio e um caminhão de mudança que ela teve que pagar sozinha. Quando ela finalmente desceu as malas pela escada da varanda, com 2 Samsonites caras abarrotadas até a borda, agarrou o celular como se fosse uma tábua de salvação. Ele vibrava a cada poucos minutos com spam, atualizações, números desconhecidos, mas não de mim, nem uma vez. Ela ligou várias e várias vezes. Não atendi, não por crueldade, mas porque já tinha dito tudo o que precisava. Ela nunca tinha me ouvido antes. Ela só falava comigo. E agora, meu silêncio era a mensagem mais alta que eu podia enviar. Caio não a ajudou a carregar nada. Ele ficou parado ao lado do carro, braços cruzados, olhar distante. Quando ela tentou lhe entregar uma das sacolas, ele recuou. Vou para a casa da minha mãe, disse ele sem rodeios. Não sabia que você ia tão longe. Isadora piscou. Caio não esperou que ela terminasse. Apenas balançou a cabeça, entrou no carro e foi embora. Ela ficou sozinha na calçada, com 2 malas e um telefone. Ninguém atendeu. Naquela noite, por volta das 21 horas, ouvi uma batida no portão de segurança do meu novo apartamento. Eu tinha acabado de fazer chá com menta e camomila. A cidade brilhava além do vidro. Arranha-céus como velas altas tremeluzindo na noite. Minha nova casa cheirava a polidor de madeira e silêncio. O tipo de silêncio que eu não conhecia. Há anos. Olhei para o monitor. Isadora. A maquiagem estava borrada. Ela não estava usando óculos escuros desta vez. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela zumbiu novamente. Então ajoelhou-se no meio da calçada, em frente ao portão. Ela não disse nada a princípio. Apenas olhou para a câmera. Seus lábios se separaram, trêmulos. E finalmente, ela falou. Mãe, me desculpe. Eu não me mexi. Por favor, sussurrou. Só me deixe entrar um pouquinho. Não tenho para onde ir. O interfone ficou em silêncio. Ela juntou as palmas das mãos, como fazia quando tinha 5 anos, rezando por uma bicicleta nova. Como se isso funcionasse de novo. Por favor, mãe. Observei por mais um instante. Então, me levantei, fui até a janela e fechei a cortina. Não o fiz com raiva, apenas com certeza. Ela tinha me ensinado uma lição que eu nunca quis aprender. Que até aqueles que você mais ama podem cruzar a linha. E às vezes, você não volta. Meu novo apartamento ficava no 24º andar, aninhado no coração da cidade, bem acima do barulho, mas perto o suficiente para ver tudo. Da minha janela, eu observava o horizonte respirar. Letreiros de neon piscavam, buzinas de táxi tocavam, prédios erguiam-se como velhos amigos, braços cruzados contra o vento. Não era grandioso, mas era meu. Pago integralmente com a venda da casa. A primeira coisa que fiz foi montar uma pequena horta de ervas na varanda, principalmente hortelã. Sérgio adorava o cheiro. Em algumas manhãs, eu esmagava uma folha entre os dedos e deixava o aroma pairar sobre o meu café. Tranquilo. O apartamento era silencioso no melhor sentido da palavra. Não silencioso como o medo,
silencioso como o descanso. Certa noite, preparei uma xícara de chá de menta, coloquei meu chale sobre os ombros e fiquei parada na janela. Quando o crepúsculo envolveu a cidade em tons suaves de lavanda e tinta, foi quando o telefone vibrou. Isadora. Seu nome iluminou a tela novamente. Fiquei olhando o telefone tocar. Como não atendi, virei o telefone com a tela para baixo sobre a mesa. 10 minutos depois, o interfone tocou. Olhei para a câmera. Ela estava lá novamente, com o casaco fino demais para o ar da noite, o cabelo desgrenhado. Ela agarrou uma mochila e ficou parada sob o poste de luz, como alguém cujo tempo havia se esgotado. Mãe, disse ela no viva voz, com a voz embargada. Por favor, me deixa ficar. Só um pouquinho. Só até eu me entender. Não respondi de imediato. Observei-a trocar o peso de um pé para o outro, fria e exposta. Ela já tinha queimado todas as pontes, pensando que nunca mais precisaria cruzá-las. Saí para a sacada. Ela olhou para cima e me viu, com o rosto iluminado de esperança, do tipo que faz você desejar não ter que ser o único a apagá-la. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Apenas olhei para ela e, então, suavemente, com a mesma calma que ela outrora confundia com fraqueza, eu disse 2 vezes. Nunca pense que pode enganar uma velha, especialmente a sua própria mãe. Ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Seus olhos se arregalaram e depois se fecharam. Ela assentiu uma vez, como se finalmente tivesse entendido. Voltei para dentro, peguei meu chá e fechei a cortina atrás de mim. Não a vi indo embora. Não precisava. Eu já tinha ido embora há muito tempo. Se você já foi traída pela própria pessoa a quem deu vida, se já esteve em um quarto pelo qual pagou apenas para ser tratado como se não pertencesse a ele, se já cozinhou as refeições, dobrou as roupas, cuidou do jardim e, ainda assim, foi chamada de fardo. Então talvez você entenda o que quero dizer quando digo isso. Silêncio não é fraqueza. É a memória afiando sua lâmina. Eu costumava pensar que lealdade significava ficar quieta. Quando Isadora revirou os olhos para mim pela primeira vez na frente de amigos, eu não disse nada. Quando ela arrancou decisões das minhas mãos e as substituiu por regras, eu sorri. Quando ela riu de mim como se eu fosse um móvel com sentimentos, eu a perdoei repetidas vezes. Porque eu sou a mãe dela, e mães perdoam até o dia em que não perdoam mais. Veja bem, é fácil amar seu filho quando ele é pequeno, quando seus erros são inocentes, quando suas traições são acidentais. Mas o que acontece quando essa criança cresce e decide que sua vida já não tem mais utilidade? O que acontece quando o bebê que você um dia embalou para dormir se vira e diz: "Você é só um aproveitador. Você não é dono desta casa. Sai fora ou eu chamo a polícia." O que acontece então? Eis o que eu fiz. Fiquei quieta. Fiquei calma. E me lembrei de quem eu era antes que ela esquecesse. Liguei para o advogado. Liguei para o corretor de imóveis. E vendi a casa debaixo dos pés dela. Não por raiva, mas por sinceridade. Porque quando alguém usa o seu silêncio para construir um trono, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se levantar. Agora estou sentada à janela de um apartamento alto que comprei com o dinheiro daquela venda. Hortelãs crescem em pequenos vasos perto da minha varanda. A cidade zumbi lá embaixo. E eu zumbo de volta. O telefone ainda toca. Às vezes é Isadora. Às vezes são só fantasmas. Mas não atendo mais porque não sou mais a mulher que implorava por gentileza. Eu sou a mulher que se lembrou do que lhe era devido e o recebeu. E se você também ficou em silêncio por muito tempo, se engoliu a traição porque achou que isso manteria a paz, se seu filho adulto, seu cônjuge ou sua irmã alguma vez fizeram você se sentir um fardo, então, deixe-me ser a voz que você nunca usou. Então, deixe-me dizer o que você não conseguiu dizer naquela noite em que bateram a porta. Deixe-me contar a história que você viveu e tentou esquecer. Se inscreva aqui no canal Teia Emaranhada, porque aqui a vingança não precisa gritar. Ela só precisa lembrar. Aqui não gritamos, escrevemos, registramos,
lembramos tão alto, tão claramente, que o mundo não tem escolha a não ser ouvir. Porque neste lugar, o silêncio é uma espécie de justiça. E a justiça, bem, ela usa pérolas e bebe seu chá lentamente. Agora, me diz, se você estivesse no lugar da Miriam, venderia a casa para se proteger ou tentaria manter a família unida a qualquer custo? Por quê? Qual você acha que foi o maior erro da Isadora? Querer tomar a casa da mãe ou não reconhecer o valor real da relação entre elas? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E, não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.